Olha, a madrugada de 28 de outubro de 2025, uma terça-feira. Enquanto, assim, a maior parte do Rio dormia, lá na comunidade do Cruzeiro, nos complexos da Penha e do Alemão, bom, eles acordavam para um cenário de guerra, né? Terrível. Corpos espalhados pelas vielas, foi o resultado de uma mega operação policial e, nossa, entrou para a história como a mais letal do estado. O número é de arrepiar. A Defensoria Pública confirmou pelo menos 132 mortos. 132. Número absurdo. E as imagens que circularam, muito brutais. Moradores desesperados tendo que alinhar corpos, protestos com panos brancos pedindo parem de nos matar. É uma tragédia que choca demais, mas que, infelizmente, parece ter um eco no Rio, né? Não é a primeira vez. Infelizmente não. Pra tentar ir além só da notícia, sabe? Entender as engrenagens por trás dessa violência toda. A gente vai se debruçar hoje numa análise bem provocadora do Sérgio Botton Barcelos. Saiu no ICL Notícias logo depois, em 3 de novembro de 2025. Ah, sim, eu li esse artigo. O título já é um soco no estômago, né? Totalmente. Entre o necropalanque e a gestão da barbárie na chacina. Dá um nó na garganta só de ler. Mas a nossa conversa aqui é para tentar desvendar o que o Barcelos aponta ali. As motivações, os mecanismos do sistema que permitem que algo assim aconteça, né? Como que uma operação com essa letalidade toda pode ser vista como sucesso por algumas pessoas? Pois é fundamental a gente começar por aí, né? O artigo do Barcelos, ele argumenta de forma muito contundente que essa chacina não pode ser vista como um simples erro, sabe? Ou um excesso isolado. Não foi um acidente de percurso, como se diz. De jeito nenhum, pelo contrário, ele posiciona isso como um sintoma agudo, um sintoma de um modelo de segurança pública que, na prática, parece desenhado para falhar em proteger a vida, mas que, olha que paradoxo, é extremamente funcional para certos interesses. Interesses políticos, econômicos. Funcional para quem, exatamente? Aí que tá. A tese central que o Barcelos explora é bem perturbadora. É a de que a própria insegurança e o jeito como ela é gerenciada virou um projeto de poder. Um projeto de poder? Como assim? Uma gestão que envolve essa violência espetacular contra os mais pobres e, a gente sabe, majoritariamente negros, moradores de favelas, enquanto, supostamente, mascara cumplicidades, acordos em outros níveis, né? Entendi. A mensagem que fica, segundo essa análise, é quase uma divisão clara. Guerra explícita na favela e negociações implícitas lá nos palácios. O autor não fala em acidente, ele usa um termo forte. Lambança operacional planejada. Lambança planejada. Soa contraditório, né? Como algo pode ser uma lambança, uma confusão e ao mesmo tempo planejado. E as reações oficiais que a gente viu logo depois parecem refletir essa tensão, não é? Com certeza. De um lado, o governador Cláudio Castro, do PL, veio a público comemorar o que ele chamou de sucesso da operação, e já tratando os mortos quase que imediatamente como criminosos confirmados. Exato. Do outro lado, o presidente Lula expressou horror, falou em necessidade de coordenação entre governos, mas assim, as ações concretas de investigação, de responsabilização, não vieram na mesma velocidade, né? Exatamente. E essa aparente contradição é chave na análise do Barcelos. A lambança estaria no resultado humano, que foi catastrófico, né? Na falta de controle tático, que leva a um número absurdo de mortes. Sim. Mas o planejado estaria na própria decisão de fazer uma operação desse porte com um potencial letal altíssimo. Talvez visando outros objetivos que não eram exatamente a segurança pública em si. A celebração do governador, nesse contexto, não seria tipo desinformação. Seria um sinal de que, para certos cálculos políticos, aquele resultado foi sim um sucesso. Entendi. Uma validação da estratégia, apesar das mortes. E a desumanização imediata das vítimas é parte essencial disso tudo. Ao carimbar todo mundo como criminoso, tenta se justificar o injustificável, né? Normalizar a barbárie como se fosse um custo aceitável dessa suposta guerra. E o Barcelos aponta também um contexto político bem específico para essa operação, algo que realmente acende um alerta.
Ele destaca a coincidência de tempo, né? Essa chacina aconteceu pouquíssimo tempo antes de um julgamento crucial no TRE, Sim, no Tribunal Regional Eleitoral. que podia tornar o próprio governador Cláudio Castro inelegível. Tinha aquela investigação sobre contratações irregulares na campanha dele. Exatamente. A análise sugere que a operação pode ter funcionado como uma espécie de, sei lá, cortina de fumaça, uma coisa bem macabra. É um dos pontos mais fortes e, assim, mais polêmicos do artigo. A ideia de que a operação serviu para sequestrar a atenção pública, sabe? Desviar o foco dos problemas legais do governador. E, ao mesmo tempo, permitir que ele se reposicionasse politicamente. No momento de fragilidade, ele surgiria como o homem forte, né, o defensor da ordem, reativando aquela narrativa de combate ao crime que agrada certos setores da extrema-direita. Faz sentido politicamente falando. É nesse ponto que o Barcelos introduz um conceito bem chocante, o de necropalanque. Necropalanque. Nossa, o termo é pesado. O que exatamente ele quer dizer com isso nesse contexto? Olha, o Barcelos acredita o termo ao blog Comendo Anãs e ele usa para descrever essa transformação da morte e da violência em capital político. Transformar morte em palanque. Isso. A operação, com todo aquele aparato, helicópteros blindados, tropas de elite, se tornariam um espetáculo midiático, transmitido quase ao vivo. A favela vira um cenário, entende? E a demonstração de força letal do Estado vira um palanque. Um show de horror. Não se trata só de prender ou desarticular o crime, trata-se de produzir imagens de controle, de poder, onde corpos empilhados são exibidos como troféus macabros para uma plateia específica. Nossa. E isso conversa diretamente com o que o filósofo Achille Mbembe chamou de necropolítica, né? Ah, sim, a necropolítica. O poder soberano se definindo pela capacidade de decidir quem pode viver e quem deve morrer. E no contexto brasileiro, Barcelos argumenta que essa decisão recai historicamente sobre corpos negros e periféricos. A operação vira a materialização dessa política. É a teoria na prática, de forma brutal. Inclusive, o artigo critica a cobertura de veículos como o Fantástico da Globo, que dias depois teria tentado, enquadrar a operação dentro de uma narrativa de eficiência, de necessidade, sabe? Apesar do número altíssimo de mortes. Acaba ajudando a legitimar essa lógica. Essa lógica de guerra que ignora completamente as causas profundas, né? Fica se falando em enfrentar facções terroristas, Exato. mas pouco se discute sobre desigualdade, sobre racismo estrutural, sobre ausência de políticas sociais eficazes. Lembrei agora de autores como a Teresa Caldeira, que fala da cidadania cercada pelo medo. Sim, ótimo ponto. Ou o Loic Wacquant, descrevendo como o encarceramento e a repressão acabam substituindo o investimento social nas áreas mais marginalizadas. Perfeito. E o Barretos também desmonta a operação do ponto de vista estritamente técnico, sabe? Ele cita especialistas como a professora Jaqueline Muniz. O que ela diz? Ela defende que operações policiais especiais, por definição, deveriam buscar baixa zero, ou seja, nenhum morto de nenhum lado. Nenhum. E o que a gente viu foi o extremo oposto. Totalmente. O Barcelos até calcula o custo logístico. Mobilizar 2.500 policiais numa área significa, na prática, envolver talvez 7.500, 10.000 agentes, se contar toda a estrutura de apoio. Nossa, é muita gente. E o que acontece? Isso deixa o resto da cidade desprotegido. O artigo levanta uma questão brutal. Enquanto essa mega operação estava rolando, quem atenderia um chamado de emergência, tipo um estupro, um assalto, em outra parte do Rio? Provavelmente ninguém, né? Não teria efetivo. Ou seja, além da tragédia humana direta ali na favela, a própria operação gera mais insegurança em outros lugares. Exatamente. E o artigo argumenta que esse tipo de ação é insustentável. É o que o Barcelos chama de performance, um sobe e desce morro que não traz controle territorial duradouro, não traz segurança real para os moradores. É mais para mostrar serviço, então. É um teatro de guerra caro, pago com dinheiro público e, principalmente, pago com vidas. E a ironia mais cruel que o texto aponta é que a própria polícia do Rio de Janeiro desenvolveu protocolos, lá em 2018. Protocolos para evitar isso. Exato. Protocolos que, se tivessem sido seguidos, poderiam ter evitado essa carnificina toda.
A decisão de ignorar esses protocolos, sugere o Barcelos, não seria incompetência, seria uma escolha deliberada. Uma escolha. Uma escolha talvez ligada àquela lógica do necropalanque, sabe? Uma ação irresponsável visando gerar imagens, gerar dividendos políticos pessoais para o governador, como ele diz no artigo Produzir Filminho no Instagram. Pesado. Essa ideia de escolha deliberada nos leva a outro ponto central da análise do Barcelos, a relação do próprio Estado com o crime organizado. Ele cita o sociólogo José Cláudio Souza Alves e a tese do Estado regulador. Isso parece contraintuitivo, né? O Estado não deveria combater o crime. Essa é a visão convencional, claro. Mas a análise que o Barcelos traz, baseada no Alves e em outros, é que em muitos territórios periféricos não existe bem uma ausência do Estado. Existe uma presença que atua de forma subterrânea, sabe? Regulando as atividades ilegais. Regulando o crime. Como assim? O Estado, ou melhor, setores dele, funcionaria como uma espécie de agência reguladora informal do crime, negociando o controle de territórios, taxa de extorsão, rotas de tráfico. É uma ideia chocante, eu sei, mas que busca explicar a persistência e organização do crime em áreas que supostamente estão sob intervenção estatal. Então, nessa lógica, uma chacina como essa poderia ter um outro significado oculto, além do palanque político. O Barcelos sugere que sim, que eventos de violência extrema como esse poderiam funcionar como uma espécie de edital de licitação violento. Nossa Senhora, edital de licitação violento. É, uma forma brutal de quebrar acordos antigos entre facções e agentes do Estado, redefinir preços, redistribuir territórios, estabelecer novas regras nesse mercado ilícito. E, paradoxalmente, a altíssima letalidade poderia até ser funcional para essa engrenagem. Funcional como? Eliminando testemunhas, apagando rastros de conexões entre o crime e agentes estatais corruptos, nessa perspectiva o Estado não estaria falhando em combater o crime, estaria de forma perversa gerenciando o crime, mantendo ativa uma economia da violência que beneficia alguns e aprofunda a exclusão de muitos. E a gestão da barbárie, que está no título do artigo. Exatamente. Gestão, não combate. Enquanto isso, a narrativa pública foca nos chefões locais, né? Que muitas vezes são só peças descartáveis nesse jogo maior. O Barcelos menciona o jornalista Leandro Demore, lá do ICL. Sim, o Demore. Né? Que argumenta que o verdadeiro comando do crime organizado não está na favela. Está talvez em coberturas da Faria Lima, em gabinetes em Brasília, misturado ao poder econômico e político formal. O tráfico como parte do sistema, não como algo fora dele. Exato, uma engrenagem desse nosso capitalismo periférico que lucra com a barbárie que finge combater. Isso desloca o problema para muito além da esfera da segurança pública tradicional, né? Com certeza. Falando em Brasília, como é que Barcelos analisa a reação do governo federal a essa tragédia lá no Rio? Olha, a análise no artigo é bastante crítica. Descreve a resposta federal como lenta, distante, quase protocolar. Protocolar como? Cita as ações que ocorreram: notas de repúdio, reuniões ministeriais, uma visita ao local dias depois, discursos que evitavam um confronto direto com o governo estadual. Até a sanção de uma lei sobre o tema foi feita numa sala fechada, com um staff branco masculino, como descreve o autor. O que o Barcelos aponta como ausente foram medidas mais incisivas, imediatas, talvez uma comissão de investigação independente, uma revisão nacional dos protocolos policiais, um apoio mais robusto e rápido às famílias das vítimas, um questionamento mais firme das responsabilidades do governo do Rio. Faltou mais contundência, talvez. E por que essa lentidão ou essa cautela toda na visão do autor? O Barcelos levanta algumas hipóteses. Talvez um cálculo político excessivamente pragmático, já pensando em futuras alianças, eleições. Talvez um distanciamento mesmo da tecnoburocracia de Brasília, da realidade brutal vivida nas favelas, sabe? Um distanciamento da realidade. Ele cita outro sociólogo, o Michel Missi, que vê a violência urbana também como um sistema complexo de regulação social.
Nessa ótica, a hesitação federal em intervir mais fortemente poderia ser interpretada como uma forma de aceitação tácita dessa gestão da barbárie que ocorre nos estados. Uma omissão que acaba sendo conveniente. Uma reação lenta que, na prática, acaba sendo funcional para manter o status quo violento, infelizmente. E no meio de todas essas análises políticas, táticas, conceituais, fica o rastro de destruição humana, né? O artigo não deixa de frisar isso, certo? De forma alguma. O Barcelos ressalta isso com muita força. O impacto vai muito, muito além das mortes. Essas operações deixam comunidades inteiras doentes. Doentes como? Fisicamente, com aumento de casos de diabetes, hipertensão, AVCs, tudo provocado pelo estresse crônico, pelo medo constante, e psicologicamente, né? Com traumas profundos que marcam gerações inteiras, destroem laços sociais e sobrecarregam o sistema de saúde que já é precário. É uma espiral de destruição. É uma política que não só falha em trazer segurança, como produz ativamente doença e desagregação social. É um custo humano que fica invisível nas estatísticas de criminalidade. Fica claro, então, que a análise do Sérgio Barcelos nos força a olhar para essa chacina de uma forma muito mais complexa, né? Não foi um evento isolado, um excesso, foi a ponta de um iceberg. Exato. A gente viu a sugestão de que foi um sintoma de um modelo de segurança pública falho, mas funcional para certos interesses. Exploramos essa ideia chocante do necropalanque, a violência como espetáculo e ferramenta política. Discutimos as críticas à própria operação falha, mas talvez deliberadamente falha. E essa tese incômoda da cumplicidade estatal, do Estado regulador do crime. Pontos cruciais. Analisamos também a resposta federal, que foi percebida como lenta, insuficiente, e o mais importante de tudo, a gente lembrou o custo humano devastador dessa lógica toda. Exato. É uma análise densa, desconfortável mesmo, e talvez a reflexão final que ela nos deixa, sabe? Algo para a gente ficar pensando depois daqui. Seja justamente sobre a normalização disso tudo. A normalização da barbárie. Pois é, como é que eventos de uma brutalidade tão extrema como essa chacina conseguem ser, por vezes, apresentados e até aceitos por parte da sociedade como um mal necessário na gestão da segurança? Boa pergunta. E, mais fundo ainda, como essa normalização seletiva da violência impacta a nossa percepção coletiva sobre o valor da vida? Fica a pergunta incômoda, né? A vida de quem realmente importa para o Estado e para a sociedade brasileira. A resposta que essa análise sugere, olha, não é nada tranquilizadora.